Ora, antes de mais, muito obrigado aos quatro por terem aceito aqui o nosso desafio, para estarem aqui a escalpelizar a proposta orçamental. E eu vou começar por uma questão muito genérica para todos, no sentido que pedir-vos que nas vossas áreas nos falem daquilo que vai mudar com o Orçamento de Estado para 2024. Se calhar começo por si, Luís, que está aqui ao meu lado. E, portanto, em relação ao IRC, é uma área onde não há assim grandes novidades, certo? Sim. Bom dia a todos e obrigado uma vez mais por esta parceria com o JE. Sim, de facto o IRC não traz grandes novidades do ponto de vista substantivo, não há grandes alterações, apesar de as mesmas serem sempre, digamos, desejadas pelos agentes económicos. Temos algumas medidas pontuais, nomeadamente para as chamadas empresas, as small mid caps e portanto, há aí uma mexida na taxa do IRC para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável e depois há algum aperfeiçoamento naquilo que é alguns benefícios fiscais, porque alguns deles introduzidos dois deles introduzidos o ano passado, que a experiência veio-nos confirmar que a sua aplicação prática era difícil de uma efetiva implementação e, portanto, houve aqui uma preocupação do Governo em acautelar, digamos, o aproveitamento desses incentivos. Estou a falar do incentivo à capitalização das empresas e também do incentivo à valorização, incentivo fiscal da valorização salarial. Portanto, tudo isto, há depois também uma pequena medida que eu diria que é mais simbólica ao nível da tributação autónoma, que o Secretário de Estado também falou dela, ao nível das despesas com viaturas. Portanto, um mecanismo atípico, se pode chamar. Sim, é um mecanismo um bocado atípico, eu diria que é uma portuguesice da fiscalidade, em termos fiscais, que é muito difícil às vezes explicar a investidores externos que o imposto sobre o rendimento em Portugal incide também sobre despesas, que há, principalmente para os investidores de origem anglo-saxónica, é muito difícil perceberem esse conceito e, portanto, eu diria que o IRC ficou se calhar aquém daquilo que podiam ser medidas de maior, digamos, de maior expansionismo e que pudessem, de certa forma, criar condições mais propícias ao investimento externo. Esse, de facto, é uma crítica que pode deixar... Por que é que acha que isso acontece? É uma questão de teimosia? Não sei se é uma teimosia, como dizia há pouco o professor Augusto Mateus. Eu penso que o Governo, com este orçamento, quis, por um lado, preservar o equilíbrio das finanças públicas e, para isso acontecer, e se de facto se vai reduzir, como daqui a pouco a minha colega vai falar, se há aqui alguma redução fiscal na parte dos impostos diretos sobre as pessoas ao nível do IRS, isso tem que ser compensado, porque, como vemos, a despesa pública vai continuar a aumentar. E se diminui a receita de um dos impostos, que é o segundo imposto que mais contribui para a balança de receitas tributárias do Estado, que é o IRS, tem que haver uma compensação. E há uns impostos que praticamente não mexem, como é o caso do IRC, e depois temos o aumento na tributação indireta. Portanto, atendendo aos objetivos macro que presidiram à formulação e à elaboração deste orçamento, eu diria que era este... Ou seja, a subida dos impostos indiretos não permitiu baixar o IRC. E porque se entende, se calhar, porque o Governo fixa sempre que a taxa do IRC é de 21%. Só que a taxa do IRC, verdadeiramente, para quem efetivamente paga imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em Portugal, não é 21%. É superior, porque temos o fenómeno da derrama estadual que vai incrementando o imposto, que pode chegar até a 31,5% a partir de um determinado valor de lucro tributável, que são 35 milhões de euros. Portanto, esse é o problema macro e é difícil mexer aí. E a medida que foi anunciada para as startups, acha que faz sentido, é realmente algo que faz diferença para uma startup, até porque eu recordo que muitas startups não têm lucro, não é? Pois, eu diria que há aqui um simbolismo nessa medida das startups. As startups, de facto, nos primeiros anos de vida, muitas vezes até têm prejuízo, ou têm uma atividade, ou estão numa fase de investimento e quase não têm atividade. E, portanto, o preço, ou o custo, a despesa fiscal que o Governo está a assumir não é significativa, mas ao mesmo tempo passa um sinal de aposta neste tipo de investimentos. Ou seja, quem tiver uma nova ideia que acaba por em prática, não é pela via fiscal que fica inibido de a fazer. Agora, é uma medida simbólica. Quase simbólica, não é?
Há pouco o Secretário de Estado falava de uma nova conjuntura a nível internacional, no sentido de uma subida do IRC e no sentido de um maior combate no fundo, às formas de evitar o fisco, nomeadamente às offshores, etc. Estamos, de facto, numa conjuntura propícia a que a carga fiscal sobre as empresas não desça. Sim, eu diria que aquilo que o Secretário de Estado também falou teve a ver com estas medidas introduzidas pela OCDE, e Portugal prepara-se para adotar essas medidas que têm a ver com o Pilar 2 do BEPS. E, portanto, nós vamos passar a ter, a partir de 24, um novo panorama para as multinacionais, a partir de um certo e determinado volume de receitas, que tem a ver com um volume de receitas acima de 750 milhões de euros, em termos consolidados. Isso vai fazer com que vai exigir que as empresas, em cada uma das jurisdições onde estão, que a taxa efetiva de imposto sobre o rendimento seja no mínimo de 15%. Como vimos há pouco num slide, isso não será problema para Portugal, porque aparentemente a taxa efetiva das empresas anda na casa dos 20%, 21%. Portanto, Portugal até já está acima desse patamar mínimo, ou seja, o que internacionalmente se entende como razoável é de facto que se atinja aos 15%. E se calhar podia ser uma boa tónica para o Governo refletir se de facto não podíamos caminhar para aí, para garantir até o cumprimento com essa tributação mínima. Uniformizado, no fundo, em relação ao que se passa lá fora. Exatamente. Ainda vamos ter tempo, espero eu, para uma segunda ronda de questões e também para questões do público, e por isso eu convido-vos a todos a pensarem em questões que gostassem de ver esclarecidas, para depois, no final, muito rapidamente podermos colocar. Mas eu passava à Anabela, a quem no fundo também pedia também uma visão geral sobre o que muda a nível de IRS. Há aqui algumas medidas, algumas não eram esperadas, outras eram, e também por exemplo, o tema da atualização dos escalões, se foi bem feito, se devia ser feito de forma menos discricionária, como disse há pouco o professor Augusto Mateus, e como é que vem em termos gerais esse tema? As mudanças em termos de IRS refletem um pouco aquilo que é as prioridades que o Governo definiu para o Orçamento do Estado para 2024. Portanto, sendo que uma das grandes prioridades foi o reforço do rendimento das famílias para fazer face a este contexto de incerteza que nós temos, porque nós continuamos com o contexto de guerra, agora ainda agravado por este novo conflito, continuamos a ter as taxas de inflação que são uma amigdalita, aprendi hoje, medida pela temperatura que nós bacteriana, daquelas difíceis. E difíceis de resolver. Mas, portanto, todo este contexto influencia aquilo que, de facto, o Governo procurou fazer com este orçamento. E para reforçar o rendimento das famílias, uma das medidas foi a redução transversal do IRS. E essa redução transversal fez sobretudo através de três medidas. A atualização dos escalões à taxa de 3%, a redução das taxas progressivas do IRS para os 5 primeiros escalões e a atualização do mínimo de existência para o salário mínimo. Começando por essa, portanto, se não tivesse sido feito nenhuma alteração neste orçamento do Estado, o que aconteceria é que o salário mínimo nacional iria passar a pagar impostos em 2024. Portanto, e o que se fez foi atualizar o valor de referência do mínimo de existência para aumentar para 11.480, que é precisamente os 820 euros vezes 14. A fórmula que foi adotada, que é colocar o valor fixo, significa que todos os anos nós vamos ter que atualizar este valor, porque senão corremos sempre o risco de, havendo atualizações do salário mínimo, haver esse pagamento. Portanto, era provavelmente mais fácil recuperar uma fórmula anterior, que era remeter, pura e simplesmente, para 14 vezes a retribuição mínima. No caso da redução das taxas progressivas de IRS até ao 5º escalão, apesar delas serem até ao 5º escalão, obviamente que todos os escalões de rendimento coletável beneficiam, ainda que proporcionalmente os escalões até ao 5º escalão beneficiem mais. Mas o que é um facto é que, na generalidade das simulações que nós efetuamos, as famílias portuguesas vão efetivamente pagar menos imposto em 24 que em 23, portanto, por via desta redução das taxas progressivas. Depois, a medida dessa redução depende da situação familiar, do número de dependentes, das deduções. Uma questão curiosa, as deduções à coleta não foram alteradas e já não são alteradas desde 2013, quando houve aquela limitação global, e isso é uma das questões... É uma área onde não tem havido alterações e é uma das áreas que, de facto, se traduz no agravamento, há uma limitação forte às deduções à coleta. E depois temos a atualização dos escalões à taxa de 3%, que se
em 2024 nós tivéssemos previsões, portanto, a taxa de inflação fosse em linha com as previsões do Governo de 2,9%, seria em linha com a taxa de inflação. O que acontece é que se as empresas, por exemplo, valorizarem os salários em mais do que 2,9%, vamos supor que são 3 ou 4 ou 5%, aliás, isso o acordo significa, da exatamente, o Constituição acordo de rendimentos. Isso significa que haverá ali um agravamento da carga fiscal pelo facto dos escalões só estarem a ser atualizados a essa taxa. De qualquer forma, esta redução transversal do IRS não introduz aqui nenhuma reforma estrutural no IRS, ou seja, nós continuamos a ter um IRS caracterizado por uma hiperprogressividade. Se compararmos com os outros países europeus, e aliás num dos slides do professor Augusto Mateus via-se isso, Portugal é dos países europeus com uma carga fiscal sobre o salário médio mais elevada. Aliás, e é curioso que viu-se ali uma tendência contrária à europeia, que a europeia vem a descer e nós estamos a subir. De agravamento. Portanto, nós ainda continuamos a ter essa situação. E mesmo comparativamente com o pré-Troika, portanto, se nós recuarmos 2012, por exemplo, 11 ou 12, nós vemos que em 2012, por exemplo, a taxa máxima era de 46,5, agora é 48, mas aplicável sobre um rendimento tributável de 150, um pouco mais de 150 mil euros, quando agora são, de acordo com o OE, para 2024, 81 mil euros. Portanto, nós estamos efetivamente a aplicar a taxa máxima para níveis de rendimento tributável bastante mais baixos. E acha que quando se fala em reduzir a carga fiscal sobre a classe média, é de facto a classe média que nós estamos a falar? Sim, isso é um conceito que nunca se sabe muito bem o que é a classe média, não é? Porque a classe média primeiro pode ser média alta, média baixa, média média e depois o que é o médio, porque isso também depende de cada um dos países. Em Portugal nós temos tendência a pôr a classe média, comparativamente com os países europeus, bastante abaixo daquilo que seria expectável. Passando aqui para outras medidas também do orçamento, falamos aqui do IRS jovem, ou seja, eu creio que também foi outra das prioridades definidas pelo Governo, foi, no fundo, de alguma forma, promover a integração dos jovens no mercado de trabalho e também proteger os rendimentos e dessa forma atrair, tornar Portugal mais atrativo, digamos assim, para os jovens. Houve um reforço significativo do IRS jovem, que passa a ter uma isenção de IRS de 100% no primeiro ano, 75% no segundo, 50% no terceiro e no quarto e 25% no último, com limites à isenção, mas esses limites também foram significativamente aumentados. Portanto, efetivamente, nós vemos que há um reforço significativo do IRS jovem, tanto é que a própria despesa fiscal aplicável a esse incentivo vão ser mais 200 milhões do que no ano anterior, portanto, em que estava previsto 15 milhões e depois acho que ficou cerca de 30. Portanto, há de facto um reforço bastante significativo do IRS jovem para compensar, se calhar, a taxa que aplicada à restante população, uma taxa bastante elevada. E acha que será eficaz, por exemplo, para reter o talento em Portugal, para evitar que os jovens fujam do país? Eu penso que os problemas são com que os jovens se defrontam também são os problemas com que a generalidade da população se defronta. E, por exemplo, o problema eles da podem habitação... fugir, não é? Exatamente. Eu costumo dizer agora que o talento é móvel, porque as novas gerações se calhar não são tão comprometidas, enraizadas, vamos chamar assim, porque também são mais globais, cresceram num mundo mais global. E, portanto, o talento agora é móvel. E, por isso, se de facto nós não conseguimos tornar Portugal atrativo para esta camada mais jovem, nós estamos, de facto, a fazer com que o país vá perder competitividade e estamos a colocar as gerações futuras numa situação muito, muito mais complicada. Portanto, acho que o facto de se tentar por esta via atrair os jovens é positivo. Ou seja, é parte da resposta, mas em si mesmo a fiscalidade nunca é a única solução. Exatamente. E isto aplica-se, no fundo, a outros temas. A outros temas, exato. Pronto, associado à questão dos jovens, depois tivemos a devolução das propinas, que é aquele incentivo que devolve as propinas também em função de cada ano de trabalho. Temos o apoio ao alojamento estudantil, portanto, houve aqui uma série de medidas. Depois temos a medida dos ex-residentes, portanto, os ex-residentes era um regime que iria terminar em 2023 e que vai ser estendido até 2026. São os portugueses que estão no estrangeiro e que voltam. Esse é um ponto interessante que está a levantar, porque de acordo com a nova redação, não se exige que a pessoa tenha estado anteriormente em Portugal. Portanto, um estrangeiro que nunca tenha estado em Portugal, atualmente, de acordo com a redação... Mas é ex-residentes, certo? A epígrafe é ex-residentes, mas os critérios só são 3. Não ter sido residente nos últimos 5 anos, tornar-se residente e ter a situação tributária regularizada. Portanto, apesar da epígrafe continuar a chamar-se ex-residentes, de acordo com a redação atual,
Não há essa, Então há aí essa limitação. uma lacuna. Vamos ver, vai ser interessante perceber na especialidade se isto vai ou não, mas neste momento poderia ser aplicado a uma pessoa que nunca tivesse residido em Portugal. E este regime é bastante interessante porque prevê uma exclusão de tributação de 50% sobre os rendimentos da categoria A e B, e com o limite, ou seja, pela primeira vez no Orçamento de Estado para 2024, colocou-se um limite de 250 mil euros, portanto eu penso que pode ser eventualmente por alguns casos mais mediáticos do futebol que tenha sido introduzido este limite, e pronto, e é aplicável durante 5 anos, portanto é de facto um regime vantajoso. Depois, em sentido inverso, ou seja, de ser mais penalizador, o fim do regime dos residentes não habituais. Também achei muito interessante o gráfico do consumo dos não residentes, que demonstra que de facto Portugal conseguiu atrair e estas pessoas estão a investir e estão a consumir em Portugal e é importante medir o impacto. Aliás, nós temos aqui o guia da avaliação do impacto normativo, que é uma coisa que nós não fazemos. Nós não avaliamos o impacto nem a priori nem a posteriori. Sei que estas decisões às vezes são tomadas sem ter em conta os números. Esta decisão, por exemplo, de determinar com o regime dos residentes não habituais um regime que tornou-se bastante atrativo para Portugal. Aliás, Portugal, no survey da EY, está em 6º lugar em termos de atração de investimento direto estrangeiro. Isto é muito relevante. Nós todos os dias, na EY, vemos empresas que se querem fixar em Portugal, mas também vemos como uma notícia como o fim do regime dos residentes não habituais, aliás, gerou foi rapidamente reproduzida no Financial Times e no Bloomberg, na imprensa espanhola, então fizeram manchete. Exatamente. O que é que acontece? Essa instabilidade, os investidores não gostam de instabilidade e, portanto, procuram mais previsibilidade e estabilidade. Ora, nós tínhamos um regime que até era estável, porque este regime existia desde 2009. E, portanto, até era um dos regimes mais estáveis em termos de benefícios de IRS que nós tínhamos. Porquê é que acha que esta decisão aparece assim de repente? Eu penso que nós estamos com um problema muito delicado. Aliás, o Primeiro-Ministro deu 2 justificações para o fim do regime dos residentes não habituais. O primeiro é que o regime já cumpriu os seus objetivos, era essa a primeira questão, e sobre isso eu acho que não há um fim, porque nós temos que continuamente tornar Portugal atrativo nos mercados internacionais e se um investidor tem que decidir entre ir para Portugal e Espanha, como eu tive esta semana, uma empresa luxemburguesa que disse que decidiu ir para a Espanha. E isto foi um critério. Portanto, não é uma fotografia estática, isto é um contínuo. Portanto, Portugal tem que sempre continuar a ser atrativo. De arranjar culpados para os problemas que nós temos em algumas áreas, por exemplo, e exatamente. Os estrangeiros são porque depois o segundo ponto que de facto o Primeiro-Ministro falou foi precisamente a pressão imobiliária e esse é que é o cerne da questão. Nós estamos aqui com um problema grave na oferta, e a procura aumentou, mas o problema também está na oferta. Eu, por exemplo, se tenho uma empresa que produz produtos e tenho muita procura, o que eu vou tratar é de aumentar a minha oferta. Não vou dizer aos clientes, não, vão-se embora porque eu não quero mais clientes. E é exatamente o que nós temos que fazer na habitação. Nós temos que tratar do problema da oferta. E, portanto, que é bastante complexo. Por acaso o professor Augusto Mateus não tocou na habitação, mas eu acho que isto pode ser um tema para uma outra, é muito curto, para uma outra conversa. Isso é um tema para uma conferência. Exatamente. Podíamos pensar nisso. António, pegando no tema do património, há poucas novidades nessa área, mas se calhar o facto de não haver novidades também merece ser digno de destaque. Bom dia. Antes de mais, sim, não era expectável que o orçamento trouxesse grandes alterações nos chamados impostos clássicos do património, o IMI, o IMT e o imposto de selo, em particular. Até porque tivemos recentemente a publicação do programa Mais Habitação, em que houve mexidas a vários níveis em sede dos impostos sobre património, mas não só, também impostos sobre o rendimento, IRC, IRS e também até inclusivamente o IVA, e portanto não faria muito sentido, digamos, ao fim de uma semana praticamente ou 2 ter sido publicada essa lei, que tanta discussão deu em praça pública, que viesse agora uma alteração substancial àquilo que são os impostos de património. Na verdade, contam-se pelos dedos de uma mão, como costumam dizer, as alterações. Basicamente há aqui um reforço dos limites da isenção de IMI para os agregados familiares de baixos rendimentos, em que há aqui um duplo efeito, ou seja, a fórmula que anteriormente contemplava um multiplicador
pelo valor do IAS, pelo valor anual do IAS, passa a ser multiplicado por 14 vezes o IAS e, portanto, há aqui um incremento de 2 IAS, cerca de 1.020 euros para 2024, por essa via, mas depois, como tem o tal multiplicador, 2,3 para o rendimento bruto agregado ou 10 para o valor patrimonial tributário dos imóveis tidos pelo agregado, tem de facto um incremento ou de 3.000 euros no primeiro caso ou de 13.000 euros no segundo. Eu diria que essa é, mais uma vez, um apoio às, digamos, às famílias de mais baixa situação económica, de mais baixos rendimentos, que têm imóveis também com VPTs mais baixos e que permite incrementar substancialmente os limites de isenção do IMI. A nível do IMT, há também aqui um desagravamento por via da atualização dos escalões em taxas de 5%, a taxa de 5% nos escalões das tabelas que se aplicam à aquisição de habitação própria e permanente ou não, ou seja, os imóveis destinados à habitação passam a pagar ligeiramente menos IMT na aquisição por via desta atualização destes escalões. E depois, imposto de selo, há aqui também uma isenção em particular para os contratos de fixação de rendas e para a capitalização dos créditos no valor dos empréstimos destinados à habitação, por via de um diploma que ainda não foi publicado, mas que já foi promulgado, no sentido precisamente também, mais uma vez, combater, ao fim e ao cabo, aquilo que foi os efeitos das subidas das taxas de juros e, portanto, fixando as prestações, permitindo que essas alterações contratuais também não sejam mais penalizadoras para as famílias por via do imposto de selo de uma tributação indireta. Pegando neste tema que a Anabela mencionou do imobiliário, acha que é um problema de oferta? Desculpe, não percebia. É um problema de oferta, de número de casos? É, claramente de oferta. Eu acho que esta questão dos residentes não habituais é provavelmente uma falsa questão, ou seja, a pressão urbanística ou a pressão no mercado do arrendamento em particular, no arrendamento e da aquisição dos preços, se calhar foi mais por via dos vistos gold, ou seja, as casas de 400, 1.000 euros que subiram para 500, etc., do que propriamente para muitos residentes não habituais. Muitos deles são portugueses, que estavam lá fora e que regressaram. Muitos são pessoas de elevados rendimentos, que compram casas ou arrendam casas que, infelizmente, para muitos de nós, não estão na alçada da maioria dos portugueses, nem da classe baixa, nem da classe média, e portanto, não são essas casas que deixarem de haver essa pressão em termos de arrendamento ou de aquisição que vão aumentar ou incrementar a oferta para quem de facto precisa de casa. Acho que o problema, como a Anabela estava a dizer, é um problema de oferta e não propriamente desse tipo de pessoas. E acho que perdemos aí porque não olhamos para o panorama como um todo, ou seja, estas pessoas que vêm para cá pagar eventualmente menos impostos do que poderiam pagar, se não tivessem estes regimes atrativos não vinham. E vão para a Espanha, como a Anabela estava a dizer, muitos vão para a Itália, tem acontecido nos últimos anos. Porquê? Porque vão pagar um imposto, por exemplo, a Itália tributa indivíduos de alto rendimento pagando um valor fortário de 100.000 euros de imposto por ano. E as pessoas, e nós já tivemos vários clientes nesse sentido, preferiram ir para a Itália, pagar 100.000 euros de imposto por ano, do que ter vindo para Portugal. Agora, acho que Portugal aqui tinha, efetivamente, a possibilidade de reformular o regime, incrementando a taxa, no sentido de angariar mais receita destas pessoas que estão disponíveis, em muitos casos, para vir para Portugal e se calhar, entre os 3 países, prefeririam Portugal para fixar a sua residência e, nesse aspecto, se calhar gerar mais receita fiscal que aliviasse aqueles que hoje em dia estão a sofrer com taxas mais elevadas. Para além de tudo o que cria em termos de... se compram casas mais caras, há mais IMT de casas mais caras, mais IMI de casas mais caras, geram emprego, porque obviamente geralmente contratam pessoas para os apoiar a nível doméstico e não só. Muitos deles são empreendedores, portanto trazem negócio, trazem know-how, que vai continuar cá, vai perdurar provavelmente até com os filhos, porque vão se estabelecer, e pensando que o regime tem uma abrangência inicialmente de 10 anos, muitos deles vão criar raízes em Portugal e provavelmente as próximas gerações poderão vir a fixar-se cá. Portanto, para além de todo o consumo de serviços e de bens que estão associados a isso. Portanto, não é só uma questão de pagam pouco IRS comparativo com o que pagaria um residente normal, mas há tudo uma dimensão económica subjacente que está de alguma forma a ser esquecida. E qual acha que será o impacto do fim do regime dos residentes não habituais no mercado imobiliário? Desde logo, muitas dessas casas provavelmente vão ter mais dificuldade de serem escoadas no mercado. Mais uma vez, dificilmente vão ser essas que vão colmatar a falta de oferta para a maior parte das pessoas. Portanto, acho que haverá impacto nos preços ou não, na sua opinião?
Poderá haver algum impacto nos preços, mas não penso que seja isso que provavelmente vai fazer a diferença para quem precisa de facto de casas. Portanto, estamos a pensar, especialmente naqueles que têm de elevados rendimentos, ou seja, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que estão como residentes habituais, muitos deles são chamados expatriados, vêm empresas multinacionais, portanto, viriam ou continuarão a vir para Portugal em muitas situações, mas hoje em dia, como todos nós sabemos, o trabalho remoto é uma realidade e há muita procura de pessoas que querem fixar a sua residência por razões familiares ou não em Portugal e trabalhar a partir de Portugal. Portanto, e tudo isso pode trazer receitas, inclusivamente a nível de estabelecimentos que estava em sede de IRC. Portanto, tributação de empresas multinacionais que antes não tinham cá qualquer presença, por via dessas pessoas passam a ter. Portanto, acho que se perde aqui um conjunto de valências. Não significa necessariamente que o preço da habitação seja, digamos, reduzido substancialmente por essas pessoas deixarem de vir para cá. Até porque, já agora, este regime, como a Anabel disse, é revogado, mas mantém-se em vigor para quem já tem o regime ou vai ter o regime até 2023. Portanto, em teoria, temos mais 10 anos de regime. Portanto, a maior parte das pessoas que veio recentemente ou que ainda virá até ao final do ano, que vamos ver um fluxo significativo com certeza, vai continuar a criar, ao fim e ao cabo, essa pseudo-opressão nos preços da habitação. Amílcar, a sua área, os impostos indiretos, é a área mais dinâmica, por assim dizer, deste orçamento em termos de receita fiscal. Como é que vê as medidas que foram introduzidas e também as previsões de receita que, salvo erro, são mais quase 3 mil milhões de euros. Superiores a 2.700 milhões de euros. Exatamente, é isso mesmo. Bom dia, Filipe. Bom dia a todos os participantes. É verdade, existem algumas alterações em termos dos impostos indiretos, algumas das quais o Sr. Secretário de Estado já fez questão de referir, existem outras que também iremos referir muito resumidamente, mas eu gostaria de destacar a principal alteração, que são mais de 2.700 milhões de euros, portanto, de impostos indiretos, praticamente o dobro daquilo que se perspectiva em termos da redução em sede de IRS de 1.300 milhões. Portanto, o Estado prepara-se para devolver 1.300 milhões de euros de IRS às famílias portuguesas, mas como os economistas costumam dizer, não há almoços grátis e, de facto, o verdadeiro custo de implementação desta medida acaba por ser a tributação indireta. Este orçamento não é um orçamento expansionista, nem podia ser, portanto, atento ao contexto que acabámos de ver na apresentação do professor Augusto Mateus, não só em termos de contexto económico, mas também de geopolítico internacional, mas a verdade é que a própria política orçamental também nos ensina que perante uma medida de receita, uma medida de política de receita, de diminuição de receita fiscal, deve-se seguir ou deve ser implementada igual medida de política de redução da despesa. Precisamente pelo valor do benefício que se pretende atribuir, o que não acontece. Portanto, o que se verifica na prática é que perante esta redução e este alívio na carteira dos portugueses, nós temos um aumento da carga fiscal total que o próprio Executivo estima que chega aos 38% em 2024. Este aumento da carga fiscal acontece por via da tributação indireta, não por via da tributação direta, portanto são os impostos indiretos aqui o motor deste aumento da carga fiscal. E isto coloca-nos no tal dilema de Shakespeare, do ser ou não ser, mas na sua vertente fiscal, do recebe ou paga. Portanto, o legislador deve aumentar o rendimento disponível ou deve, de facto, aumentar a tributação sobre o cabaz de bens e serviços das famílias portuguesas. Portanto, de uma forma ou de outra, depois, parcialmente, acaba por regressar tudo à fonte. Em termos das medidas concretas, Filipe, eu começava por destacar o aumento do IVA, são mais de 1.700 milhões de euros. Portanto, o Secretário de Estado já referiu, há uma evolução, uma perspectiva de evolução da receita, portanto, que provoca este aumento, mas depois há também uma substituição do mecanismo de IVA zero, que se converte em transferências diretas canalizadas para as famílias mais carenciadas. Existem mais de 400 milhões de euros de aumento daquilo que vai ser a receita arrecadada de ISP em 2023. Este aumento justifica-se também pela evolução da receita, mas pelo descongelamento gradual da atualização da taxa de carbono. Se o preço do crudo nos mercados internacionais começar a subir bastante, vamos ver o que é que vai acontecer novamente com o congelamento e com a própria taxa de carbono. E depois temos o imposto de tabaco, também já aqui referido. O imposto de tabaco, de facto, tem uma reconfiguração muito grande. Nós temos um aumento muito expressivo daquilo que é o elemento específico da tributação sobre os cigarros, aumenta mais de 35%, isto claramente é política de receita, portanto, o elemento específico taxa a quantidade de cigarros que são introduzidos no mercado. Portanto, quando aumentamos esta componente, estamos a tributar em função da quantidade que é introduzida. E este aumento de 35% mais do que compensa a redução do elemento ad valorem de 12% para 1%. Mas esta reconfiguração também se percebe, esta descida do elemento ad valorem,
como forma de combater a guerra de preço entre operadores, os tais cigarros baratos, o acesso aos cigarros baratos e, sobretudo, as rotas de tabaco vindas do leste europeu a que se instalaram imediatamente após o conflito na Ucrânia. Portanto, em termos de tributação de tabaco, temos essas alterações. Temos, inclusivamente, o referencial de imposto mínimo, que agora passa a utilizar um referencial também das introduções no consumo de outros Estados-membros. Não há aqui eu não lhe chamaria uma perda de soberania fiscal, mas não deixa de ser um elemento que ultrapassa as características do mercado português e que vai buscar informação a outros mercados com especificidades diferentes, com mercados de consumo diferentes daquele que é o português. E depois temos, obviamente, a equiparação do tabaco aquecido àquilo que é a realidade dos cigarros convencionais e todos os outros produtos de tabaco. Temos o IABA, portanto, o Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas adicionadas também aumentou bastante. Aumenta 10%, ou seja, 3 vezes o valor da inflação prevista, entre os 2,9% e os 3,3%, portanto temos um aumento de 10%, com consequências bastante impactantes naquilo que é a atividade dos operadores económicos. É preciso recuarmos até 2011, 2012 para vermos um aumento relativamente equiparável, e na altura foi de 7,5%, portanto, de facto, observa-se aqui um aumento muito grande. Desculpa interromper, Amílcar. Força. São medidas que, quer no caso da indústria das bebidas espirituosas, quer no caso da indústria tabaqueira portuguesa, têm um impacto forte nesses setores, certo? E até coloca algumas empresas em dificuldades. Sem dúvida, tem um impacto muito forte, em primeiro lugar, porque alarga aquilo que é o fosso com a fiscalidade em Espanha. Portanto, a assimetria fiscal, no caso das bebidas espirituosas, chega quase aos 40% de diferença fiscal, e nós sabemos que a fronteira fiscal não é a fronteira reiana, portanto, que se prolonga dentro do território nacional, e também nos outros produtos, portanto, produtos intermédios, cervejas, todos os outros produtos, de facto, sentem este aumento. No caso que referiu das bebidas espirituosas, se estivermos a falar de operadores com estruturas rudimentares, portanto, com dificuldades de fundo de maneio, com pouco músculo financeiro, o problema do IABA é que o IABA tem que ser pago à cabeça. Portanto, quando os produtores, os importadores, os fabricantes querem introduzir no mercado e vender os produtos aos seus clientes, têm que pagar o imposto mediante o ato de formalização de introdução no consumo. Ora, se eu não tiver esse músculo financeiro e só for receber dos meus clientes passados 60, 90, 180 dias, eu tenho aqui claramente um problema de capitalização. Tem duas soluções. Ou fecha a porta, ou eventualmente, se o incentivo for muito grande, inclusivamente pode haver uma passagem para fora do circuito económico dos bens, o que pode acontecer mediante aumentos de fiscalidade bastante agravados, como poderá ser este o caso. Mas acha que é o tipo de medidas que vão no bom sentido, ou seja, o Estado tem de incentivar uma melhor saúde pública, ou seja, em vez de estar a permitir que esse tipo de produtos tenham uma taxação inferior? Sem dúvida que existem políticas públicas de saúde que devem ter reflexo naquilo que é a política fiscal e depois com reflexo também política orçamental. Mas numa perspectiva de receita, por exemplo, no caso do tabaco, vemos este mix entre preocupações de saúde pública e de receita e nos outros impostos também. Aquilo que se nota neste Orçamento de Estado de forma mais macro é que esta proposta muda o paradigma. Nós habitualmente estávamos habituados a ver a fiscalidade indireta, a fiscalidade especial sobre o consumo, a ser atualizada em função da inflação. Neste momento nós temos uma proposta de orçamento em que as taxas de ISV sobem 5%, correspondente à variação nominal dos salários dos trabalhadores do setor privado, as taxas de IUC sobem 3%, exceto as das categorias A e E, que sobem muito mais, as taxas de ABA sobem 10%, as taxas de tabaco sobem 35%, portanto, o paradigma mudou no sentido da atualização das taxas. Temos, de facto, uma panóplia de fiscalidade indireta e de atualizações de fiscalidade indireta que ultrapassam o próprio referencial da inflação. Muito bem, agradeço a todos a vossa concisão e agora, antes de abrirmos a audiência, eu gostava de vos lançar uma questão a todos, no fundo, que nos dissessem o que é que ficou por fazer, na vossa opinião, nas vossas áreas. Começava por si, Luís. Bom, há pouco ouvimos o Secretário de Estado a dizer uma coisa muito interessante, que é que estão a fazer um levantamento das decisões que os tribunais têm vindo a produzir relativamente a determinadas matérias. Isso é muito interessante, porque de facto continua-se a assistir, utilizando uma expressão que há pouco o professor Augusto Mateus utilizou, alguma teimosia. Ou seja, determinados aspectos que são sistematicamente questionados, e estou-me a lembrar, por exemplo, de uma matéria recente que há pouco tempo o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que Portugal estava a cobrar um tributo ilegal, pasme-se, que tinha a ver com a contribuição do serviço rodoviário. E continuamos a ter recusas da administração tributária em devolver algo que foi considerado ilegal.
Portanto, o Estado, se é uma pessoa de bem, deve promover esse bem na sua atuação. Portanto, ao nível do IRC, acho que era importante refletir sobre uma medida que é a derrama estadual. A derrama estadual introduziu um caráter de progressividade no IRC e há empresas que estão a questionar isso junto do Tribunal Constitucional. Porquê? Porque a derrama estadual era um tributo excepcional, era um tributo temporário que foi feito num contexto adverso pelo facto de Portugal estar no âmbito de um programa de assistência financeira. E que, no fundo, penaliza sobretudo as grandes empresas, correto? Claro, essencialmente empresas que têm um lucro tributável acima de 1,5 milhão de euros, a partir daí. O tema se isto era excepcional, temporário, e que se inseria num contexto que começou no Pacto de Estabilidade, ainda no governo do engenheiro Sócrates, e depois se traduziu mais à frente com a Troika, todos nós acreditamos que a Troika acabou, ou pelo menos dizem-nos que a Troika já acabou. Se já acabou, esse tributo tinha que ser eliminado, assim como foi eliminado no IRS a sobretaxa. E há também o caso das contribuições extraordinárias, que neste momento já são ordinárias. As contribuições extraordinárias são ordinárias. O ano passado tivemos a criação de uma taxa especial para o setor petrolífero, por exemplo, as windfall taxes, a contribuição de solidariedade, que foi, patrocinada pela União Europeia, e Portugal foi mais além. Portugal também introduziu uma contribuição de solidariedade para o setor da grande distribuição alimentar. E introduziu-a no dia 30 de dezembro de 2022 para ser aplicada todo o ano. Vamos ter mais uma discussão nos tribunais, nomeadamente a aplicação retroativa da lei fiscal. Portanto, o que eu acho, em suma, há medidas que estão ainda vertidas no quadro do IRC que precisam de ser reanalisadas, reequacionadas. Estas contribuições também deveriam ser reanalisadas. Por exemplo, uma coisa tão simples, se há contribuições que são obrigatórias, porque é que essas contribuições não são consideradas como uma despesa fiscal nas empresas que as suportam? E isso continua a não ser possível. Portanto, isto é algo que tem que ser pensado e o sistema, por isso é que a tributação nas empresas já não é apenas o IRC. É o IRC, é as derramas, é as contribuições, é tudo isto. Muito bem. Anabela, no IRS. Sim, no IRS, eu penso que nós já falamos também aqui, tendo havido esta redução do IRS, continua na mesma o IRS a ser ainda caracterizado por uma grande progressividade e, portanto, deveria ser efetuado um estudo, de facto, aprofundado de revisão dos escalões para permitir que efetivamente houvesse essa aferição do nível de carga que deverá incidir sobre os salários, nomeadamente, até por comparação com os outros países europeus, como falamos, em que continuamos a ter a carga de tributação das mais elevadas sobre o salário médio. Portanto, acho que essa reflexão é importante fazer. Depois, eu gostava de ver na especialidade também discutida algumas das medidas, porque algumas das medidas, se calhar, carecem de ser um pouco mais detalhadas. Uma delas, por exemplo, é o regime que foi introduzido no Estatuto dos Benefícios Fiscais, uma espécie de uma continuidade de regimes de residentes não habituais, mas só para quem tem investigação científica e inovação, porque efetivamente o leque de atividades que aí está previsto é bastante restrito e poderá não ser suficientemente atrativo para investidores estrangeiros. Depois a participação nos lucros, que também foi uma medida avulsa, de isenção de IRS até 5 retribuições mínimas mensais garantidas, porque também há ali dúvidas quanto ao ano sobre o qual deve incidir a participação nos lucros, como medir a valorização nominal média dos 5%, ou seja, há de facto bastantes dúvidas depois na execução da medida. Por exemplo, não está prevista uma dispensa de retenção para os rendimentos isentos, como similar à que acontece no caso do IRS jovem, que está prevista mesmo uma regra específica para essa medida. Portanto, há realmente algumas medidas que vão ter que ser em sede de especialidade mais aprofundadas. Depois, as deduções à coleta, como eu disse, as deduções à coleta continuam a ter um limite bastante elevado, bastante baixo, e que não foi revisto nos últimos anos. Por exemplo, mesmo em termos da habitação, até uma das medidas que poderia ser recuperada tinha a ver, de facto, com a dedução à coleta do crédito à habitação, que também não foi introduzida. E, realmente, se nós pensarmos que com a inflação todas as nossas despesas aumentaram e mantendo-se as deduções à coleta nos mesmos níveis desde, 2012, percebemos que todos estamos a pagar mais imposto por essa via. Aliás, esta via é um bocadinho como os indiretos e com a anestesia fiscal, não é? São impostos que nós muitas vezes não sentimos.
porque nós recebemos um rendimento líquido maior e, portanto, somos às vezes menos assertivos porque estamos a pagar, mas não sentimos que os estamos a pagar. Outra questão importante, a receita fiscal do IRS diminuiu 100 milhões. Houve uma redução de 1.300 milhões, mas a receita fiscal do IRS prevista para 2024 são 18 mil milhões. Nós nunca tivemos uma receita fiscal de IRS tão elevada. Continua a ser o segundo imposto a seguir ao IVA, mas se compararmos, por exemplo, com 2019, eram cerca de 13 mil milhões. Portanto, aumentamos 5 mil milhões de 2019 até 2024. Portanto, estamos a falar, de facto, num montante muito significativo e provavelmente poderá haver espaço para reformularmos, mas lá está, fazendo uma avaliação do impacto antes de facto, antes de tomar as decisões. António, no património. Eu destacaria aqui duas medidas. Uma, que isso há para o futuro, ou seja, olhando muitas vezes, fazendo um benchmark, um bocadinho como a Anabela está a dizer, olhar, estudar o que é que temos à nossa volta. E, por exemplo, no caso de Espanha, em que nós temos um modelo parecido, ou seja, quando temos operações com IVA, nas operações imobiliárias com IVA ou com renúncia à isenção, não temos imposto de selo, portanto há aqui uma troca de impostos, mas Espanha troca isso com o equivalente ao IMT. E isso faria toda a diferença, porque obviamente quando cada um de nós está a comprar uma casa ou indiretamente a alugar uma casa e alguém comprou essa casa, estamos a pagar o IMT, muitas vezes estamos a pagar o imposto de selo, que não é, obviamente é o menor, mas estamos a pagar indiretamente o IVA de toda a construção que está lá embutido, que é, mais uma vez, um imposto escondido que está lá dentro. E, portanto, se calhar, pensando nas políticas também de fomento à habitação e, se calhar, de redução de preços, permitir, eventualmente até temporariamente, que trocar o IMT pelo IVA, ou pelo menos permitir aos construtores, portanto, liquidarem o IVA a uma taxa mais baixa, não aliviando o pagamento do IMT, mas isso, ao permitir os construtores reduzirem esse IVA, que tem a montante, baixará com certeza o valor das casas. Portanto, isso poderia ser uma medida que os nossos vizinhos, nossas hermanas, como costumamos dizer, têm e funciona de facto bem em algumas situações. O outro tema tem a ver com uma medida que foi introduzida em 2021, que tem a ver com a tributação agravada de IMT e de IMI, mas mais focando aqui na questão do IMI, para os imóveis que são, muitas vezes, de empresas portuguesas, mas que têm investidores internacionais que, algures na cadeia de participação, estão localizados num dito paraíso fiscal. Sendo que muitos desses paraísos fiscais são, ou muitos desses investidores, são fundos soberanos de países do Golfo. Por exemplo, do Abu Dhabi ou Exatamente. Dubai. Ou seja, que são investidores que têm capacidade financeira, a tal falta, às vezes, de investimento, mas com essa penalização por uma empresa portuguesa ou por um projeto que tenha um peso significativo de imobiliário em Portugal e que deixe de pagar 0,3% ou 0,4% do valor patrimonial tributário por ano e passe a pagar 7,5%, portanto quase 25 vezes mais, no limite, é inibidor desse investimento. E a prática que nós temos é que, de facto, em alguns países, ou em alguns casos, esses investidores têm olhado para o lado. Ou seja, Portugal não deixa de estar no horizonte porque é demasiado penalizador ter esse tipo de investimentos. E se pensarmos em investimentos que têm uma base de imóveis significativa, nomeadamente indústria, ou outro tipo de imóveis, quando estamos a falar de serviços, hotelaria, residências estudantis, etc., ou seja, temos investidores interessados em investir, mas o facto de eles estarem localizados em determinados países inibe, ao fim e ao cabo, digamos, a rentabilidade esperada para esse investimento. E, portanto, era algo que deveria ser repensado. Ou seja, foi uma medida que tem razão de ser, ou seja, todos nós queremos combater a evasão e a fraude fiscal e a falta de transparência de muitos desses países. Curioso é que muitos destes países têm acordos de dupla tributação ou acordos de troca de informações em matéria fiscal com Portugal e que lhes dão acesso a isenções, nomeadamente no caso da emissão de obrigações ou de títulos de dívida, mas não lhes dão, digamos, esta benéfice. Portanto, era algo que eu deixaria aqui para ser pensado ou eventualmente reformulado futuramente. Muito bem. Amilcar, no IVA. O IVA e os impostos. Nos indiretos, e começando pelo IVA e até nesta lógica portanto, do problema da habitação. A questão da aplicação de uma taxa reduzida de IVA na construção e reabilitação. Os belgas começaram a fazer isso. Nós temos a aplicação dessa taxa reduzida para a reabilitação urbana dentro de áreas muito circunscritas, específicas, uma tipologia de habitação de custos acessíveis, controlados. E agora mais restrita. E agora mais restrita, exatamente. Portanto, mas, ou seja, no fundo, alargar o espectro e o universo
nomeadamente a aplicação da taxa, não apenas ao edificado que já existe, ao mosaico de edifícios que já existe, mas também à construção e reabilitação de forma ampla, lato sensu. Portanto, indo um pouco mais além daquilo que foi o diploma recentemente aprovado. Em termos do resto da fiscalidade indireta, um pouco aquilo que discutimos, ou seja, nós temos que nos lembrar que só há duas formas de aumentar a receita, ou aumenta as taxas ou a larga base de incidência. E muitas vezes não aumentar taxas, cristalizando-as, eu consigo, no final do dia, conseguir gerar receita adicional. Portanto, e acho que devemos olhar para a tributação da fiscalidade indireta, ou seja, para a tributação sobre o consumo, com outra sensibilidade na redefinição daquilo que devem ser os mixes entre taxas e juntamente com outros objetivos de política. Agora, o orçamento também tem coisas boas, como aqui já foi dito, o alargamento da verba 3.1 no que respeita aos serviços de alimentação e bebidas, no sentido de incluir as águas, os sumos e os néctares, mas lá está, pecamos por defeito, podíamos ter ido mais além, um pouco aquilo que já existia em 2011, mas como em Portugal sabemos que aquilo que é temporário rapidamente se torna definitivo, portanto alteram-se, reduzem-se as verbas e nunca mais lá voltamos. Portanto, alargar também as verbas da lista 2 anexo ao Código do IVA seria uma boa medida para os operadores e para os consumidores em geral. Muito obrigado. Temos então aqui 5 minutinhos finais para questões de audiência. Temos ali uma senhora, eu peço só que se identifique e que diga a quem se dirige a questão, claro. Bom dia, o meu nome é Helena Magno, eu sou professora de Fiscalidade no ISCSP e a minha questão é para a doutora Anabela. Gostaria que pudesse dizer se entende que o IRS ainda respeita a Constituição, no sentido de ser um imposto cada vez mais proporcional e cada vez menos progressivo. O IRS, neste momento, apenas é progressivo para rendimentos de trabalho e pensões e quase nada, quase nada mais. Mesmo assim, nos rendimentos de trabalho já estamos a tirar algumas situações, como, por exemplo, a questão das stock options, no caso das startups. Relativamente aos residentes não habituais, também gostava que me dissesse qual é a sua opinião e se não seria mais benéfico alterarmos um pouco a nossa forma de colocarmos esta questão para o exterior, não dizendo que terminou o regime dos residentes não habituais, mas sim dizendo que este regime foi sim alterado, reestruturado, uma vez que há várias medidas nesta proposta que vão recuperar partes deste regime, designadamente a questão que a doutora Anabela falou muito bem, dos ex-residentes, que já não é para ex-residentes apenas, mas é para pessoas que não estavam em Portugal e agora estão, quer tenham estado alguma vez ou não. Na questão do novo artigo 58A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, onde de facto há incentivos para atividades que trazem mais valor, efetivamente mais valor para o desenvolvimento da economia e de áreas da economia que são, de facto, nevrálgicas e que se afastam um pouco daquilo que é a lista de atividades de elevado valor acrescentado que se aplicam aos residentes não habituais atualmente e que têm algumas atividades que, na minha opinião, que vale o que vale, que é muito pouco, não são de elevado valor acrescentado nenhum, porque estão a beneficiar algumas atividades das quais nós, de facto, temos cá profissionais e deveríamos preservar esses profissionais em vez de os exportar e importar outros, e também com o IRS jovem, uma vez que dando este benefício aos jovens, que, como tem sido amplamente dito há muito tempo, são a geração mais qualificada de sempre, ao tentarmos reter os jovens, estamos também a tentar reter as suas competências, eu não podia-lhe concluir dizer talento, mas as suas competências, e com isto tudo, pelo menos estas 3 medidas são a nova forma de abordarmos o regime dos residentes não habituais. Portanto, não me parece que seja o fim do regime, mas sim que exista uma nova forma. Se essa nova forma é boa ou não, gostaria de ouvir a doutora Anabela. Muito obrigado. Anabela. Sim, eu penso que o facto de haverem outras medidas que de alguma forma tenham tentado atenuar, vou começar aqui pela resposta à última questão, tenham tentado atenuar o fim do regime. O fim do regime foi anunciado pelo Primeiro-Ministro, portanto eu acho que é difícil agora vir dizer que o regime não terminou, até porque foram revogados os artigos do Código de IRS que relativamente aos quais o regime era aplicável. Claro que temos o artigo 58A, como eu disse, da investigação científica e inovação,
e por isso, daí eu ter dito que em sede de especialidade era importante perceber se conseguimos ou não alargar ali um bocadinho o leque. Por exemplo, na investigação e desenvolvimento, existe um nível mínimo de habilitações literárias de doutoramento, mas na investigação e desenvolvimento, se calhar podíamos ir um bocadinho e não exigir apenas doutoramento, porque há muitas, de facto, pessoas qualificadas e até são bastante qualificadas que exercem essas atividades e que nos interessa também atrair. Portanto, pode haver ali alguma abertura para alargar um pouco o leque de atividades e com isso tornar esse incentivo mais atrativo. O dos ex-residentes, vamos aguardar pela discussão da especialidade para perceber se esta omissão da condição de ter sido residente no passado, de facto, vai continuar assim, e se realmente continuar assim, eu penso que é um regime atrativo, não lhe vamos poder chamar, não vai ser residentes não habituais, se calhar também não vai ser os ex-residentes, mas não deixa de ser um benefício atrativo, e o dos jovens igualmente. Portanto, eu concordo que há outros impostos. Quanto ao facto do IRS ser um imposto portanto, não ser progressivo, o problema que nós temos, se calhar, eu até acho que ele até é progressivo demais, é muito achatado, digamos assim, porque nós chegamos ao nível máximo de taxa de tributação com rendimentos muito mais baixos. Mas portanto, daí a minha sugestão de haver uma reformulação nos escalões e uma revisão, mas isso tem que ser um estudo aprofundado, que não pode ser no orçamento do Estado que se vai discutir uma alteração dessa natureza. Provavelmente houve uma reforma fiscal de 2014 que não se mexeu nisso no IRS e que poderia eventualmente... Era de uma nova reforma fiscal, no fundo. Era uma nova reforma fiscal, exato. Muito obrigado. Só mais uma questão muito rápida, 2 minutos. Se alguém quiser colocar, aproveitar este painel de especialistas que só se juntam uma vez por ano, aqui na nossa reunião. Aqui neste local, sim. Neste local, estou a brincar. Alguma questão que se mais ninguém tem questões, está ali uma senhora, a nossa colega Lígia Simões. Bom dia. Eu gostava de colocar uma questão à Anabela Silva. O alívio do IRS é suficiente para compensar o agravamento deste imposto nos últimos 2 anos, tendo em conta que em 2022 não houve a atualização dos escalões, a inflação fixou-se nos 7,8%, este ano os escalões foram atualizados em 5,1%, um nível abaixo da previsão da inflação das entidades internacionais e do Banco de Portugal. Ao Amílcar, aproveito para perguntar, o IVA zero é uma medida que deveria continuar no próximo ano, de certa forma ajudaria a combater os efeitos da perda do poder de compra? Obrigado, Lígia. Muito rapidamente. Em relação ao IRS e ao alívio fiscal, eu também percebo, até porque nós vimos todos o contexto em que nós estamos, que uma das preocupações fundamentais é o equilíbrio das contas públicas. E eu acho que é salutar termos um objetivo de não estarmos a endividar sempre as gerações futuras e, com isso, limitarmos as nossas opções de política económica, como estávamos a falar. Portanto, eu acho que esse objetivo é salutar. Nós ainda não recuperamos os níveis de tributação provavelmente anteriores. Este é um primeiro passo, é uma medida positiva. Na generalidade dos casos, as famílias portuguesas vão, de facto, pagar menos imposto, mas poderá eventualmente haver aqui espaço, esperemos, para continuar este caminho, e porque, efetivamente, nós ainda continuamos com níveis de tributação bastante elevados, até por comparação com outros países europeus. Muito obrigado. Amílcar, a questão A questão do IVA zero. Portanto, eventualmente até seria expectável que houvesse o prolongamento do IVA zero, mas de facto existe, mas convertendo-se num programa de canalização de apoios diretos às famílias carenciadas. O problema do IVA zero é que de facto o IVA pode assumir um caráter regressivo naquilo que são os escalões mais baixos e na percentagem do rendimento que é despendido para a aquisição de um cabaz de consumo. Agora, sem dúvida alguma que a medida do IVA zero era um tampão de facto ao aumento de preços, mas era um aumento de preços um tampão que seria limitado no tempo, porque o custo de fatores de produção imediatamente iria ser repercutido na integração vertical da cadeia de valor. Portanto, sem dúvida poderia ser uma medida com continuidade e acabou por ser na medida da conversão através de prestações diretas às famílias carenciadas, agora também seria sempre limitada no tempo por força desta atualização dos fatores de produção. Muito obrigado aos 4 por esta conversa. Eu sei que haverá muito ainda por dizer, mas terá que ficar para uma próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado nós.